Olá, concurseiros de plantão. Conforme prometido, nós retornamos aqui então para mais uma leva de exercícios dentro dessa bateria específica e vocês vão ver que realmente esse exercício, de forma muito específica, o avaliador pegou bem pesado. Ele trabalhou literalmente com diversas, vamos colocar assim, diversas abordagens dentro da auditoria de tecnologia da informação, diversas definições, e além de ser um exercício de revisão, é também um exercício para que vocês consigam aprender alguns novos conceitos. Tá ok? Então vamos lá. Resolva o exercício, volte aqui para a correção, para a gente ver aqui, afinal das contas, né, qual é o nosso gabarito oficial. Uma questão agora do Tribunal Regional Eleitoral, Estado de São Paulo, analista judiciário, análise de sistemas, uma questão de 2012 da FCC. Sobre as etapas do processo de auditoria interna de tecnologia da informação, é correto afirmar. Aí ele começa a falar para nós justamente sobre o fato da auditoria de sistemas da informação possuir 4 etapas. Aí ele já erra. A letra A está errada por quê, gente? Bem, é bem simples. Planejamento nós temos no processo de auditoria interna de tecnologia da informação, temos execução, temos relatório dos resultados. Absolutamente sempre, quando ele te perguntar sobre relatório, em uma fase, qualquer que seja, de auditoria e tecnologia da informação, pela abordagem que for, vai ter o relatório. Tá joia? E plano de ação? Tem também. Na verdade, aqui, ao invés de 6, são 4. E são justamente essas 4 que eu marquei para você. Sendo 1, planejamento, 2, execução, 3, plano de ação e 4, relatório. Fiquem muito espertos, fiquem muito ligados, inclusive, sobre quando ele vai estar te questionando o quê. Vocês viram que eles questionaram anteriormente sobre etapas de auditoria, e agora ele está te perguntando sobre a etapa do processo de auditoria interna de tecnologia da informação. Tá ok? Item A está errado, senhores. Perfeito? Vamos para o item B. A identificação e apresentação dos pontos de auditoria ocorrem apenas em 2 fases do processo de auditoria. No planejamento da auditoria e no relatório de auditoria. Vamos lá, gente. Antes de eu entrar muito na questão, no quesito propriamente dito, eu vou definir para vocês o que o TCU nos traz, falando sobre o que são pontos de auditoria. Novo conceito, né? Pontos de auditoria é o mesmo que achados de auditoria, que é o mesmo que achados de correção. E trata-se, na verdade, de qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de 4 atributos: situação encontrada, critério, causa e efeito. Decorre, literalmente, da comparação da situação encontrada, situação fática, né, gente, com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório. O achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando aponta boas práticas de gestão, conforme encontrado no glossário de controle externo do TCU. Tudo bem? Portanto, o que nós temos aqui, na verdade, gente? Um item errado. Por quê? Pontos de auditoria, primeiro de tudo, de acordo com a definição do próprio TCU, quando que ele vai aparecer? Situação encontrada, critério, causa e efeito que decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório. Vem cá, onde que vai acontecer essa comparação? Vai ser no planejamento? De forma alguma. No planejamento eu vou efetivamente planejar como a minha auditoria vai acontecer. Vai ser no relatório? De forma alguma, gente. O relatório já é o final da minha auditoria. Onde que isso aqui deveria aparecer? Aqui, nesses 2 locais, deveria estar escrito aqui, ó, execução. Isso tornaria o item certo. Mas o item B também está errado, senhores. 2 novos conceitos, 2 novos itens, trabalhando com conceituações novas, e eu acredito que seja de suma importância para vocês
irem tomando nota de alguma forma, correndo atrás pelo menos das referências para que vocês no futuro já possam trabalhar com a revisão do conteúdo. Letra C. Os documentos resultantes da auditoria de TI são apresentados apenas à área de TI, pois mostra a direção a ser tomada e os investimentos prioritários e necessários apenas nessa área. Bem, conforme eu disse para os senhores, inclusive, sempre vão lembrar daquele exemplo do Banco do Brasil, quando a gente fala especificamente sobre os resultados de uma auditoria, os resultados de uma auditoria de tecnologia da informação principalmente, isso aqui precisa ser mostrado para a alta administração. Por incrível que pareça, senhores, isso aqui tem que chegar ao conhecimento da alta administração. É justamente a alta administração que vai tomar decisões estratégicas, que vai tomar decisões específicas sobre como tudo aquilo ali vai ser trabalhado. Ou seja, os documentos que saem da auditoria são de responsabilidade da alta direção e da alta gerência. Tudo bem? Não da área de tecnologia da informação. Item C está errado. Item D. Sobre as etapas do processo de auditoria interna de TI, é correto afirmar: tem como resultado alguns documentos que geralmente contêm informações sobre os riscos encontrados e a avaliação desses riscos, os controles em conformidade ou não com normas e recomendações de melhoria. Qual é essa definição aqui, gente, que ele traz para a gente nesse momento? Essa é a definição justamente do relatório de auditoria. Isso aqui compõe o relatório de auditoria, tá ok? E é justamente o que ele está trazendo para a gente. Para mim, eu vou reservar a letra D como correta aqui nesse momento. Letra E. Apesar do relatório de auditoria funcionar como um mapa que mostra a direção a ser tomada pela área de TI, ele não serve como um guia para auxiliar a administração no planejamento estratégico e na priorização de investimentos, pois apresenta informações técnicas de interesse exclusivo da área de tecnologia da informação. Já vimos que não é isso que acontece. Os documentos de auditoria, os relatórios de auditoria, são de posse da alta gestão, da alta direção da sua organização. E são documentos, gente, que trabalham como agentes de mudança, inclusive do seu plano estratégico, do seu gerenciamento estratégico dentro da sua organização. Tá ok, senhores? Ou seja, gabarito oficial, letra D. Acertamos mais uma, né? Vamos lá então, senhores? Próxima questão. Uma questão do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Analista de Controle Externo, Coordenadoria de Informática 2011, FCC. Sobre a documentação de auditoria, considere. E vamos ver o que ele está pedindo depois, né? Considere, e ele pergunta, está correto o que se afirma em? Então, nossa ideia aqui é procurar o que está correto dentre esses 4 itens. Sobre a documentação de auditoria, considere. O conteúdo da documentação deve ser registrado apenas em papel para facilitar a apresentação de evidências. Isso é um absurdo completamente ilógico que o seu avaliador colocou aqui. Imagina você apresentar apenas em papel o seu relatório para poder facilitar a apresentação de evidências. Pelo contrário, se você estiver trabalhando apenas em papel, imagina se um interessado no resultado da auditoria estiver localizado, como por exemplo, nos Estados Unidos. Como que ele vai saber o que está acontecendo? Vai esperar chegar o FedEx lá para ele? Não pode, não é? Então, o conteúdo da documentação pode ser registrado em papel e pode ser registrado também em meio digital. Fato, inclusive, né, que nos traz a utilização até mesmo de assinatura digital dentro dessa documentação. Uma assinatura digital que vai nos garantir o quê? A autenticidade e o não repúdio do meu relatório que está sendo gerado e apresentado. Item 1 é um item errado. Resumos ou cópias de registros de entidade podem ser incluídos na documentação. Bem, gente, resumos ou cópias de registros da entidade podem ser incluídos na documentação, está correto, pois podemos sim ter resumos ou cópias de registros na documentação gerada sem problema algum, como evidências adicionais do meu relatório. Item 1 está correto. Item 2, na verdade, perdão, senhores, está correto. Item 3. Versões superadas de papéis de trabalho e de demonstrações financeiras não precisam ser incluídas na documentação. É bem interessante quando ele fala de versões superadas. O que seriam versões superadas?
O termo versões superadas me remete ao seguinte, são documentos, docs, ultrapassados. Tá ok? Por que docs ultrapassados? São documentos os quais suas versões realmente já foram superadas, que não faz mais sentido continuar com aquelas versões, e na verdade eu preciso trabalhar com o quê? Naquele momento com as versões atuais daqueles documentos. Tá ok? Esses aqui podem ser retirados, inclusive da sua auditoria? Sim. Não precisam ser incluídos na documentação. Isso aqui está correto, sem problema algum. Item 3 também correto. Item 4. A existência de plano de auditoria demonstra que o auditor planejou a auditoria. Isso aqui é um item que dá vontade até de rir, né, senhores? Mas não procurem chifre na cabeça de cavalo, tá ok? Um item só contém um erro, só está errado quando ele contém um erro. E essa é a característica, inclusive, desse item. Vocês podem verificar claramente que ele é um item correto, apesar de muito claro, muito objetivo, né? Vai falar a existência do plano, quer dizer que o cara planejou, é isso mesmo. Tá bom? Não precisa marcar errado, ainda mais quando você encontra isso na FCC. Por quê? A FCC é uma banca muito assertiva em relação às coisas que ela escreve. Tá ok? Ou seja, itens 2, 3 e 4 são os corretos. E aqui está o gabarito oficial. Acertamos mais uma, senhores. Vamos para a próxima? Vamos lá, senhores. Trago agora para vocês um item do CESP de 2010. Prova do Sebrae, certo? E vamos lá então. A respeito das ferramentas de extração de dados, julgue os seguintes itens. A utilização de software generalista, de auditoria de tecnologia de informação, envolve o uso de programa específico, o que inibe a extração de dados de vários ambientes distintos para a realização da auditoria. Senhores, os softwares generalistas trabalham com uma série de softwares, aplicativos, em que, em um ambiente BAT, um ambiente em lote, que pode processar uma simulação paralela, uma variedade de funções de auditoria e nos formatos que o auditor deseja. Suas funções englobam o que? Podem englobar, na verdade, como a gente já viu o ACL, o IDEA, lembram-se disso? A extração de dados de amostra, os testes globais, a geração de dados estatísticos para análise, a sumarização, composição de outro arquivo, a partir de um arquivo, mestre de dados, apontamento de duplicidade de registro ou sequência incorreta. Isso aqui claramente é um item errado, por quê? Porque ele nos traz o quê? O uso de programa específico. Caramba, como com a coisa generalista, um software generalista, vai me trazer o uso de programa específico? Não, programas específicos são aqueles programas que são desenvolvidos para trabalhar especificamente sobre alguma coisa dentro da auditoria que meu auditor deseja realizar. Lembre-se desse fato, incluindo o quê? Incluindo o fato do nosso auditor poder trabalhar com o desenvolvimento desse software. Ou seja, um item errado, senhores. Tá ok? Vamos para o próximo. Uma questão da CEF, Santa Catarina, Tecnologia da Informação 2010, CESP. Uma coisa que eu vou chamar a atenção de todos aqui. Sabe aquela regra que o pessoal fala, gente, não chute no CESP? Isso é uma regra falha, tá ok? Por quê? Porque ela é uma regra incompleta quando as pessoas te falam isso. E os professores que te dizem isso, eles são doidos. Sabe por quê? Porque existem questões do CESP que são múltipla escolha. Como, por exemplo, o fato dessa questão que está na sua frente, né? É uma questão de múltipla escolha e onde você poderia sim chutar, a não ser que tivesse escrito no seu edital que mesmo na questão de múltipla escolha, uma errada anularia uma certa, que eu acho algo muito difícil de acontecer no caso da questão múltipla escolha. Mas vamos lá então, né? Vamos resolver a questão que essa aqui poderia sim ser chutada, tá joia? Espero que vocês tenham tentado resolver essa questão, porque essa questão tem já todo o conteúdo que vocês precisariam para resolvê-la, mas é mais uma daquelas questões que eu falo. Nível avançado, entendeu? Faca na caveira. Tá ok? E do pescoço para baixo a canela. Com relação à auditoria de segurança de sistemas, assinale a alternativa correta. Ou seja, primeiro ponto, ele está falando sobre auditoria? Tá. Ele está falando mais ainda sobre a auditoria de segurança de sistemas. Então vamos lá. Item A. Em um processo de auditoria de sistema, o auditor deve necessariamente ser colaborador da organização auditada, preferencialmente,
deve pertencer ao setor analisado da auditoria. Poxa, gente, uma das coisas aqui, né, um dos princípios que nós trabalhamos dentro da auditoria é justamente o quê? Isso aí, gente, a independência do auditor. Lembra-se disso? Comportamentos esperados de um auditor, características esperadas de um auditor. Eu preciso que o meu auditor seja o quê? Meu auditor seja independente. Se não for possível que ele seja completamente independente, que ele seja o mais independente possível, certo? Aquela situação. Imagina você, como auditor, auditando o departamento no qual você trabalha. Eita, professor, vai pegar mal, né? Provavelmente eu vou perder, se eu estiver trabalhando no órgão público, inclusive a minha gratificação, algo do gênero. Sim, provavelmente você vai perder. Letra A está errada. Letra B. Achados de auditoria são fatos significativos observados pelo auditor durante a execução da auditoria. Geralmente, são associados a falhas e irregularidades, porém, podem também indicar pontos fortes da instituição auditada. O achado deve ser relevante e baseado em fatos e evidências irrefutáveis. Senhores, de acordo com o glossário de controle externo do TCU, pontos de auditoria, achados de auditoria ou achados de correção. Trata-se de qualquer fato significativo, digno de relato pelo auditor, constituído de 4 atributos: situação encontrada, critério, causa e efeito. Decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve ser devidamente comprovada por evidências juntadas ao relatório. O achado pode ser negativo, quando revela impropriedade ou irregularidade, ou positivo, quando aponta boas práticas de gestão. Olhando para esse item, nós vemos que temos aqui, na verdade, nele a presença de todas as palavras-chave, né? São fatos significativos observados pelo auditor durante a execução da auditoria. É isso mesmo. E ele ainda complementa. Geralmente são associados a falhas, que é justamente quando ele fala que os achados negativos, né? Falhas, aqui, ó, achados negativos. Irregularidades também podem indicar pontos fortes da instituição. Esses pontos fortes, inclusive, seriam o quê? Os fatores positivos encontrados como achados da minha auditoria. O achado deve ser relevante e baseado em fatos e evidências irrefutáveis. Letra B, gente, é a nossa letra correta. Não tem sombra de dúvida disso, tá bom? Isso aqui eu não precisaria nem reservar a letra, nesse caso, para poder saber qual que está mais correta, por conta do nível de assertividade que o item nos trouxe e a relação que isso tem, inclusive, com o próprio glossário do TCU. Próxima letra. Letra C. Ah, professor, a gente já achou a correta. Vamos pular o item. Ah, gente, que isso? Eu tenho que respeitar vocês. A gente está aqui para poder trabalhar com curso. Essa é a parte de resolução de exercícios e eu vou simplesmente pular um dos itens, né? Perder a oportunidade de trabalharmos a parte teórica, né? Os conceitos, o conteúdo que nós apresentamos até o momento. Eu não vou perder essa oportunidade, né? Então vem comigo, são só mais 3 itens dessa questão. A auditoria da segurança de informação tem como principal objetivo implantar a política de segurança e o plano de continuidade de negócio de uma organização. Senhores, toda auditoria tem como objetivo fazer o quê? Comparar um critério com uma situação fática, certo? E sair dali com um relatório, uma conclusão, afinal de contas, entre critério e situação fática. No caso de auditoria de segurança da informação, nós vamos utilizar a minha política de segurança e o meu plano de continuidade de negócio, meu PCN, certo? Como que? Isso daqui, esses dois, se tornam meus critérios. Olha que interessante. Ô, professor, que batata, é mesmo, né? A política de segurança e o plano de continuidade de negócio, que são controle, né? Exatamente. Então, eu vou utilizá-los no momento aqui como critérios. Então, olha o quanto esse item está errado. Ele fala para mim que a auditoria da segurança tem como principal objetivo implantar esses dois. De forma alguma, a auditoria tem como principal objetivo validar e verificar se, afinal de contas, a minha política de segurança e meu plano de continuidade estão sendo executados. Beleza, então? Tranquilo. Item C está errado também. Item D. O processo de auditoria está dividido em 3 fases. Para por aí, a gente sabe que sempre, absolutamente, em qualquer uma das abordagens que nós vimos até agora,
nós estamos falando de 4 fases. E quando ele começa a falar aqui para mim, ó, planejamento, execução e relatório, provavelmente ele está falando sobre o quê? Da auditoria interna. Inclusive, não é? Que a gente já viu anteriormente que são 4 fases. Inclusive com o quê? Com o nosso plano de ação aqui no meio da parada, não é, gente? Beleza, então. Item D, errado também. E ele ainda continua. Na fase de planejamento, todas as evidências das falhas e irregularidades encontradas devem ser coletadas, para que durante a fase de execução, as devidas correções dos controles sejam realizadas. Enfim, ele fala que é uma baboseira, tá, e tudo mais que não tem nada a ver com o assunto. Item E. Devido à falta de confiabilidade dos dados processados por computador, ferramentas computacionais de apoio, tais como Mapping, Tracing e Snapshot, não podem ser empregadas em auditoria de segurança. Errado, né, gente? Errado, inclusive, eu levar em consideração só Snapshot aqui, tá? Snapshot é justamente aquela possibilidade ferramental que você tem de tirar uma cópia ideal de como o seu sistema se encontra naquele momento. Vem me dizer que isso aqui não pode ser empregado em auditoria de segurança. Claro que pode, né, gente? Mas o item errado, nosso gabarito oficial, é a letra B, realmente. Detonamos mais uma questão. E, senhores, estou trazendo propositalmente essas questões agora no final, sabe por quê? Que agora a gente está com o conteúdo completo na cabeça. E a única coisa que falta a gente dar uma olhadinha é sobre risco e relevância de risco de auditoria. Tudo bem? Beleza, então. Por isso que essas questões mais, vamos colocar assim, perturbadoras, propriamente dito, em relação aos conceitos, estão sendo trazidas agora. E vocês podem esperar esse tipo de questão na prova de vocês. Tudo bem? Prova do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Analista judiciário. A parte de analista de suporte, né, 2007. Fundação Carlos Chagas. Não se importe com esses anos, tá? A auditoria nunca vai ter questão desatualizada. Pode ficar tranquilo. A não ser que você esteja falando de auditoria contábil, que as normas do Conselho Federal de Contabilidade mudam constantemente, tá bom? E existem algumas situações específicas que, inclusive, a auditoria governamental acaba sendo modificada. Para nós, a auditoria de tecnologia da informação continua a mesma desde seus primórdios de criação, a não ser quando você fala da auditoria e fiscalização de contratos de tecnologia da informação, que daí você precisa estar de olho nos normativos que trabalham em cima disso, tá bom? Questão número 29. Em auditoria de sistemas, para verificar se os controles estão funcionando conforme prescrito, consistentemente e continuamente, utiliza-se, gente, ou seja, uma auditoria de sistemas para verificar se os controles estão funcionando conforme prescrito, conforme prescrito, conforme prescrito. Eu vou repetir, senhores, conforme prescrito. Sabe por quê? Ele está perguntando, senhores, algo sobre conformidade, não é? Ele está falando para mim, para verificar se os controles estão funcionando de acordo com o que foi prescrito. O que eu vou utilizar nesse momento? Uma documentação dos requisitos de negócio? Somente com essa documentação dos requisitos de negócio eu conseguiria? De forma alguma, não seria nem utilizada. Documentação das evidências? Poderia utilizar em algum momento ali específico. Teste de conformidade? Poxa, aí está a minha resposta, né, gente? Teste de conformidade é a resposta, porque é justamente do que ele está perguntando, né? Ele falou sobre conforme, ele está falando justamente sobre um teste de conformidade. Tá ok? Esse é o nosso gabarito oficial. Letra C é a resposta, tá joia? Pode parecer uma questão boba, simplória, mas é uma questão que serve justamente para você se atentar nas dicas que o próprio avaliador te dá no decorrer de uma questão. Letra C é o nosso gabarito, senhores. Teste de conformidade. Mais uma questão aqui, que é para a gente fechar o pacote com chave de ouro e para que eu consiga colocar na cabeça dos senhores que uma questão de 2012 cobrou esse tipo de conteúdo e agora a questão de 2007 está cobrando novamente o conteúdo. Ou seja, são questões com 5 anos de diferença e que não se perdem de forma alguma. E o que ele vai questionar para você? A você, desculpa, não é para você, a você. Para uma avaliação de auditoria nas funcionalidades das transações de negócio realizadas por um sistema em operação normal, deve-se utilizar a técnica, para a avaliação de auditoria nas funcionalidades das transações de negócio realizadas
por um sistema em operação normal, deve-se utilizar verificação em loco. O que tem a ver, né, cara? A análise de dados? A análise de dados pode ser realizada, mas a análise de dados vai ser realizada onde? Vai ser realizada no ITF, vai ser realizada no teste data, não é? Então tá bom. Teste de desempenho? Nada a ver, não vai conseguir obter de forma alguma, né, a auditoria das funcionalidades das transações de negócio. Teste beta? Também não. O que nos sobra, novamente, é o teste deck, teste data, data de teste, dados de teste e por aí vai, que é uma das técnicas mais citadas em provas, senhores. O avaliador está falando exatamente dela e, para a gente poder lembrar, ela é aplicada no ambiente de processamento BAT. Trabalha com um conjunto de dados de entrada, pré-formatados, especialmente com o objetivo de testar os controles programados e os controles de sistemas aplicativos. Ah, agora sim, peguei. Lembrei, professor. Sua execução envolve diversas transações, de forma que tenhamos, no final, a possibilidade de obtermos resultados para serem comparados com o que foram pré-determinados. As fases do meu teste data, só para a gente poder complementar, envolvem selecionar o módulo do sistema, escolher o parâmetro de controle, elaborar a simulação dos dados de teste, preparar os formulários de controle, transcrever os dados para o sistema, criar as condições do teste, processar os dados, avaliar os resultados, redigir o relatório sobre o ponto de controle. Ou seja, senhores, oficialmente falando, aqui estamos fazendo uma referência direta realmente à nossa letra A, que é o gabarito oficial da nossa questão. Senhores, eu vou ficando por aqui e volto no próximo bloco, na próxima aula, falando do nosso último assunto a ser trabalhado no nosso curso, que dentro da abordagem técnica da auditoria de tecnologia da informação diz respeito ao risco de auditoria. Tópico não muito cobrado, mas que já foi cobrado em uma questão e eu me vejo aqui no compromisso de trabalhar com os senhores. Vou ficando por aqui e até logo. Tchau!